Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 38. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 38. Obrigado, filho. Seja bem-vindo, você que está aqui, você que está em casa, vai assistir depois, seja bem-vindo em nome de Jesus. Isaías capítulo 38, verso 1 diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Agora você vai lá para o verso 10. Eu disse: no cessar de meus dias, ir-me-eis às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Verso 11. Diz: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Verso 12. Já o tempo da minha vida se foi, e foi arrebatada de mim, como tenda de pastor. Cortei a minha vida como tecelão, ele me cortará do tear, desde a manhã até a noite me acabarás. Amém, queridos? Pai, nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias duram para sempre. Nesse momento nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Acreditamos, Pai, que o Senhor já operou grandes milagres e maravilhas no meio da tua igreja. E agora, meu Pai, através da tua palavra, o Senhor vai nos revelar o que nós precisamos. Não estamos aqui para ouvir o que queremos, Pai, mas o que tu queres que nós aprendamos nessa noite. O que tu queres que nós venhamos a ouvir nessa noite, é isso que queremos. Eu sei, meu Pai, que talvez não é aquilo que nós esperamos, mas é aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Queridos, hoje eu vou falar de um grande rei de Israel. Quando a gente fala rei de Israel, nós já ligamos ao nome mais conhecido. Quem? Davi, né? Salomão. Mas não é nenhum desses dois reis que nós vamos falar nessa noite. Esse rei, ele foi um grande rei. E ele vem depois desses que é mais destacado, porque Israel teve grandes reis, mas a gente só se atenta para Davi, Salomão, Saul, que não foi tão grande, mas é conhecido. Mas teve outros reis que foi tão grande, tão importante quanto eles. E nem a gente sabe o nome muitas vezes. Mas tem um rei, querido, que seria o melhor rei desse segmento de reis, que talvez fosse o segundo, talvez ele tenha sido o segundo rei mais importante de Israel. Ele e Josias fazem essa dupla de melhores reis de Israel. É o rei Ezequias. Eu acredito que você já ouviu mensagens sobre Ezequias. Mas nessa noite eu acredito que Deus vai trazer algo, uma revelação para você.
E eu quero pedir para que você venha ficar atento agora ao que o Senhor vai falar contigo. Amém? Eu vou falar do momento da vida dele, querido, que estava com grande sucesso. Ezequias, nesse período aqui, que nós vamos ver, ele estava no auge. É engraçado que eu percebi, querido, que nesse tempo, Ezequias estava com 40 anos. A minha idade hoje. Estou brincando, irmão. Tenho 43, a véspera de 44. Mas Ezequias tinha 40 anos, jovem, na flor da idade. 40 anos, você não é mais aquele jovem também, né? De 15 anos, 16, que tem promessa, que vai ser alguma coisa na vida e espera a promessa. 40 anos você não é mais assim. 40 anos você já precisa saber o que você é e o que você quer. Com 40 anos você já precisa estar bem definido aquilo que você quer. Porque já passou o tempo de você estar com dúvida daquilo que você quer ser. Com 40 anos você já tem uma identidade consolidada, querido. Ou seja, você não tem mais dúvida do que você é. O rei Ezequias, querido, eles tinham vivido muita coisa. E nesse tempo aqui ele estava no auge. Ele era o cara. Ele tinha acabado com a idolatria em Judá. Só para você ter uma ideia. Quando ele pegou o reinado, Judá era idólatra. E ele acabou com a idolatria de Judá. Isso é uma situação, querido, na Bíblia muito importante. E ele consegue fazer isso no seu tempo. E olha, querido, que se a idolatria hoje é grande, você imagine nessa época. Ele cumpriu os mandamentos de Deus. Tudo o que ele fazia era bem sucedido. Ele tinha um profeta que estava sempre junto dele. Isaías. Ele e o profeta Isaías estavam sempre juntos, eram camaradas, eram amigos. Outra coisa, querido, que ele fez, e foi muito legal, foi que ele conseguiu resistir ao ataque assírio. Ele conseguiu resistir ao ataque desse inimigo que era terrível na época. Quem sabe, talvez dessa passagem, você não lembre, que chega um pessoal da Síria na porta de Jerusalém, dominando tudo, afrontando Israel. E Ezequias orou, chamou Isaías, eles oraram, Deus manda um anjo, e ali eles foram livres, tudo, eles conseguiram ficar bem, eles não foram massacrados pelo rei assírio, pelo exército da Síria. Então ali, a Síria já tinha destruído Israel, mas quando chega à porta de Jerusalém, eles tiveram que voltar, porque Deus protegeu Jerusalém, por conta de Ezequias, que havia orado a Deus, pedindo proteção. Então Ezequias, querido, foi um rei vitorioso. Por quê? Porque ele sabia exatamente o que fazer. Ele tinha uma nação idólatra e ele sabia o que fazer para acabar com a idolatria, e ele fez. E ele acabou com ela. Tudo o que ele fazia, querido, era próspero. Presta atenção que eu estou falando de um rei muito importante para Israel. São nessas horas que sabemos o que fazer. Porque Ezequias, ele tinha experiência para fazer.
Mas nesse momento, essa hora que sabemos o que fazer, nós temos a experiência, é nessa hora que Deus muda o percurso das coisas. Nós sabemos tudo, sabemos como fazer, já estamos até acostumados. Mas aí Deus vem e muda o percurso. Deus muda o rumo da história. Aí quem está seguro do que faz, estremece. É nesses momentos, quando Deus muda a situação, quando Deus muda o percurso, quando Deus muda o ambiente, é nesse momento que aquele que está seguro do que faz, estremece. Chega uma tempestade forte, chega ventos velozes, chega uma dificuldade, um deserto. Muitas vezes nós contamos nossa vida pelos dias de vitória. Aquele emprego novo que eu consegui, eu estou ganhando um salário assim, e aquela causa na justiça que foi solucionada. Nós contamos a nossa vida mais pelas vitórias. Mas também, querido, nós precisamos contar a nossa vida pelos dias de tempestade. Que tempestade, pastor? Aquela enfermidade, a escassez, aqueles dias ruins, aqueles dias acinzentados, nublados, aqueles dias que nada dá certo. Talvez você esteja vivendo hoje uma tempestade. Talvez você hoje esteja encarando, precisando levantar toda manhã para enfrentar uma tempestade, um dia difícil. Aqui em Isaías 38, chega uma tempestade na vida do rei Ezequias. Aqui uma coisa interessante, querido, ele não faz nada para merecer essa tempestade. O rei Ezequias não fez nada para merecer essa doença. Ele fez tudo o que o Senhor aprova. Aqui, querido, aqui acaba aquele mito de que você está sofrendo porque fez por merecer. Não, fulano está passando isso porque fez por merecer. O rei Ezequias não tinha feito por merecer, irmão, mas estava passando. Ezequias diz: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu fiz tudo certo, eu estou no auge da minha vida. E chega uma situação dessa, como é que pode? Queridos, eu vou fazer aqui algumas marcações no texto, para a gente ir elaborando aqui um conceito. Eu quero que você preste bastante atenção. A primeira marcação que eu vou fazer aqui é essa: Ezequias ficou doente à beira da morte. O cara enfrentou o rei mais perverso do mundo. Ele enfrentou o rei mais sanguinário da face da terra. Resolveu todos os problemas externos. Idolatria não existia mais. Ele arrumou a casa do Senhor. Ele fez o que o Senhor aprovava. Todos os problemas externos, Ezequias resolveu. Mas agora, o inimigo não era mais externo. O inimigo agora era interno. Naquele tempo ele disse: agora é hora de descansar. Eu fiz tudo. Eu acabei com a idolatria. Eu sigo os mandamentos de Deus. Eu arrumei a casa. Agora é hora de eu descansar.
Agora é tempo de armar a rede. Agora que eu pacifiquei Judá, é tempo de aproveitar o que ganhei. É tempo de eu desfrutar, é tempo de eu viajar, é tempo de eu ir à Disney, é tempo de eu tirar umas férias com a família, porque eu fiz tudo que era certo. Eu estou aqui parafraseando, pra você entender. É tempo de eu comprar aquela casa que sempre sonhei, aquele carro. Agora é tempo de eu usufruir tudo que plantei na minha vida. Aí, querido, nesse momento, vem um inimigo. Que ele não sabe o que fazer. E esse inimigo é interno. Ou seja, dentro dele. Dentro do rei Ezequias. Um inimigo perverso e mortal. E não bastasse isso, vem o profeta Isaías dizendo que ele ia morrer. Jesus conta uma parábola e Jesus fala disso. A parábola que o homem juntou grandes celeiros, construiu grandes celeiros porque plantava muito. E achando pouco, ele vai construir mais porque vai plantar mais. Onde é que eu vou colocar tanta coisa? Tanta semente? Eu tenho que construir mais celeiros. Eu tenho que construir mais. Aí Jesus diz: louco, insensato, amanhã pedirão tua alma, e o que você tem juntado, para quem ficará? Esse é aquele cara que diz, no auge, quando digo que eu vou usufruir, aí falam para ele: ei, tu vai morrer amanhã. Ezequias, no auge, achava que estava tudo bem, e o profeta Isaías chega: tu vai morrer. Por que Jesus contou essa parábola, irmãos? Porque Jesus falou assim, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Está lá em Lucas 12, 15. Se você viveu a vida toda para juntar bens, é capaz de, no dia de uma doença dessa, você se ver altamente frustrado. Às vezes a gente diz: fulano morreu e era rico, tinha tanto dinheiro. Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Lucas: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, irmãos. Que tipo de prioridade a sua vida tem? Uma doença faz você fazer essa reflexão. Uma doença terminal que coloca na beira do abismo. A pessoa está ali, vai na beira do abismo. Só tem ela e ali o abismo. A pessoa vai refletir. Será que tenho investido meu tempo e minha prioridade nos lugares certos? Será que tenho construído minha vida com os valores corretos? É hora de refletir. Não há ser humano que, diante de uma notícia dessa, querido, não faça uma reflexão profunda. Ezequias tinha acabado de saber que ia morrer. No verso 3 diz: e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias chorou
amargamente. Querido. Sabe aquele choro da angústia, do desespero, do medo? Foi esse choro que o rei Ezequias teve. Porque também, apesar de ser um momento de reflexão, foi aonde também o seu chão se abriu. E você cria um desânimo profundo, querido. Você cria uma amargura. Você fica amargurado. Até o sorvete perde o doce. Diante de uma notícia dessa. Como eu falei, o céu fica cinza. Até uma pessoa rindo perto de você é de cortar o coração. Dói. Porque sua vida virou um enfado, um lamento. Mas acontece que depois de Ezequias ter feito essa oração, querido, aconteceu uma outra situação. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Glória a Deus. Verso 4. 2 Reis, capítulo 20, verso 4, diz assim, ó. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Verso 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Verso 8. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acabe. Então havia uma sombra, querido. E essa sombra voltou 10 graus, dando a certeza de que aquilo que Isaías tinha falado era verdade mesmo. Ezequias havia recebido a profecia de Isaías, que ele falou que Isaías falou que Ezequias ia morrer. E na hora seguinte, diz que ele ia viver. Então Ezequias pede uma confirmação, pede um sinal. Então ele recebe uma boa notícia. Ezequias recebe uma boa notícia. A segunda marcação que eu quero fazer nesse texto agora é: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. O importante dessa época, se você entender, querido, é que tanto Ezequias como Isaías têm uma luta grande contra ídolos. Naquela época eles diziam: o ídolo tem olho, mas não vê. Era essa a pregação deles dois. O ídolo tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não escuta. Tem perna, mas não andam. Tem boca, mas não falam. Agora, o Deus que Isaías pregava era o Deus que vê suas lágrimas e escuta sua oração. Os demais ídolos não viam, não corriam, não andavam,
não escutavam, não falavam, mas esse Deus que Isaías pregava, ele podia ver as lágrimas e escutar as orações. Há um contraste bíblico, querido, aqui entre os ídolos e um Deus que é um Deus relacional, que se importa com você, que está na sua vida. Se eu fosse você, eu ia dando glória a Deus. E que não está indiferente às suas lágrimas e às suas orações. Existe um Deus, querido, que é um Deus relacional, que Ele se relaciona com você. E Ele não está indiferente às tuas lágrimas. Pastor, faz tantos anos que eu oro, que eu clamo. Querido, Deus não está indiferente às tuas lágrimas nem às tuas orações. O interessante é que Jesus, ele fala muito disso. Ele diz assim, se você quiser conversar com Deus, esquece aquela oração que você faz no meio do pátio. Esquece essa oração que você faz no meio do povo só para se mostrar. O que ele diz? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com Deus em secreto, ore a Deus em secreto, e Ele em secreto vai te recompensar. Há uma recompensa para quem ora, querido. A oração, ela não é em vão. Há uma recompensa para quem ora. Mesmo que você esteja lá no secreto, ninguém está vendo você orar. Deus está ouvindo a sua oração. Mas o texto aqui também, amados, o texto aqui também fala de lágrimas. Salmo 126 diz assim: com alegria, com lágrimas eu vou semeando, mas eu volto colhendo com alegria. 1 Samuel fala das lágrimas de Ana, uma mulher amargurada de alma, de espírito. Mas o Senhor ouviu a sua oração. Quando o homem não a compreendeu, quando o homem a comparou com uma bêbada, o Senhor estava ouvindo a sua oração. Mesmo quando não sai palavras, o Senhor escuta a oração do teu coração. Foi assim que aconteceu com Ana. A amargura de alma era tão grande que ela não conseguia abrir a boca para orar, mas ela orava dentro dela. E o Senhor ouviu e atendeu a oração e as lágrimas de Ana. Então, querida, a oração e as lágrimas, Deus não deixa de responder. Não te preocupa. Por esses dias o Senhor está te respondendo as tuas orações. Não desista de orar por nada. Continua perseverando em oração. Continua acreditando. O Senhor vai responder as tuas orações, porque Ele não deixa você no vácuo, Ele não deixa você abandonado. Você está orando, Deus está escutando e Ele vai te atender. Deus fala para Ezequias assim: acrescentarei 15 anos à sua vida. Ele tinha recebido uma palavra de quê? De que ia morrer, não era? Aí Deus manda o profeta lá de novo, diga a ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então a gente entende aqui que ele ainda ia viver 15 anos. E que quando terminasse esses 15 anos, o que iria acontecer? Ia morrer. Mas ele tinha mais 15 anos. E 15 anos, irmãos, não é 15 dias. É muito tempo. Talvez para alguns não seja. Mas para outros é muito tempo. 15 anos. 15 anos acontece tanta coisa, irmãos. Em 15 anos acontece tanta coisa. Se a gente for refletir 15 anos para trás, até agora,
o tanto de coisa que aconteceu na nossa vida. Nasceu filho, muitos casaram, muitos mudaram de emprego, compraram casa, carro. Se você for olhar de 15 anos para cá, o que a gente pensa? Vem uma tempestade, vem o clamor e a oração, e vem a resposta de Deus. E nessa resposta de Deus vem os 15 anos. Esse é o padrão lógico da Bíblia. Você está vivendo uma repreensão, um problema, uma dificuldade. Coloque os teus joelhos no chão, porque um homem e uma mulher de joelhos são uns gigantes na fé. Um homem e uma mulher que se dobra com os joelhos no chão para orar, eles se tornam gigantes na fé. Esse texto diz que houve uma resposta de Deus. Se você está passando por uma tempestade, coloque os teus joelhos no chão, ore, clame ao Senhor. Não fique murmurando, não. Troque a murmuração pela oração. Você vai ver o resultado. Ezequias recebe a revelação de mais 15 anos de vida. Ou seja, dali a 15 anos, ele morreria. Queridos, isso causa, no mínimo, uma reflexão. Como seria sua reação e suas decisões mediante uma revelação dessa? Se o Senhor chegasse para você e falasse hoje, fulano, você tem mais 15 anos de vida. Qual seria a tua reação? Qual seriam as tuas decisões mediante essa revelação? Qual seria a tua programação para esses 15 anos que resta de vida? Para ajudar a sua reflexão, eu vou fazer aqui 3 perguntas para ajudar a você refletir. Primeira, como a partir de hoje você construiria o fechamento do seu legado? Ixi, pastor, falou difícil. Você sabe o que é legado, irmão? Legado é aquilo que eu faço e vai ficar como benefício para as próximas gerações. É aquilo que eu estou fazendo hoje de bom, que as próximas gerações vai usufruir e vai dar continuidade. Isso é legado. É o que a gente precisa entender e fazer nessa terra. O que a gente está fazendo hoje? A gente está construindo um legado para as próximas gerações ou a gente está vivendo por viver? Então, como seria a sua reação mediante a uma revelação dessa? Qual seria a tua programação de vida para esses 15 anos que restam? A primeira pergunta é como a partir de hoje você construiria o fechamento do seu legado? Pode ser que você já tenha feito muita coisa, mas ainda falta terminar algo que você começou, que talvez o Senhor vai te revelar hoje. Segundo, como você conduziria seus filhos para a independência? Você tem 15 anos de vida. Depois desses 15 anos você vai morrer. Eu estou aqui dando um exemplo, irmão. Como você iria conduzir os seus filhos para a independência? Como você iria conduzir eles para viver sem você? Pastor, o negócio é forte. Terceiro, que tipo de atitude em relação à sua qualidade de vida você tomaria? Aquele cara lá do celeiro, ele falou que precisava construir mais celeiros para guardar sementes. Ele diz, eu vou comer, eu vou beber, eu vou aproveitar. Como é que você vai cuidar da sua qualidade de vida hoje? Queridos, aqui é um tipo de reflexão que gera culpa quando nós olhamos para trás. Quando nós olhamos há 15 anos atrás, a gente vai ver que aconteceu muita coisa. Acertamos muito e erramos muito. Mas o que eu poderia ter feito
de 15 anos para cá, para que hoje eu estivesse vivendo de uma forma diferente? O problema, querido, é que a gente projeta o futuro, mas a gente não olha os erros que cometemos no passado e não aprendemos com ele. Aí a gente continua errando para frente. Porque os erros que cometemos no passado, a gente não aprendeu nada. Aí vai continuar andando e errando, e caindo, e tropeçando, porque não aprende. Querido, eu até preguei isso, eu falei isso aqui numa pregação. O erro, ele acontece na nossa vida e precisa ter um propósito. Que propósito, pastor? A gente aprender com os nossos erros. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e Davi era um homem santo, irmão, que nunca pecava, que nunca errava. Pelo contrário, Davi, ele cometia os piores falhas, os piores pecados. Se é que possa existir pior pecado ou menos, pecado é pecado. Mas ele se arrependia e aquele mesmo erro ele não cometia mais. Porque ele aprendia a lição. O segredo não é olhar 15 anos atrás e nem 15 anos para frente, querido, mas ver o que estamos fazendo hoje. Ver se estamos vivendo os princípios divinos. Ver se hoje nós estamos vivendo segundo os princípios bíblicos, os princípios divinos para a nossa vida. Como foi os 15 anos dado ao rei Ezequias? Os 15 anos que ele ganhou, como foi? Não foram legais, irmãos. Infelizmente, Ezequias não aproveitou os 15 anos que ele ganhou. Ele mudou o seu jeito de ser. Ele sempre obedeceu os mandamentos, querido. Ele sempre foi um homem correto, ele sempre foi íntegro. E de repente o cara se livra da doença, descobre 15 anos de vida e resolve ir viver a vida. Não, agora eu vou viver a vida, agora eu vou viver do meu jeito. Agora vai ser do meu jeito. Não, eu já sei que eu vou morrer mesmo, então eu vou fazer o que me der na telha. O que ele fez? Sabe o que foi que o rei Ezequias fez, irmãos? Um belo dia chegou um pessoal da Babilônia para conhecer o seu reinado. Ficaram sabendo que ele tinha ficado doente e que estava curado. E chega esse pessoal da Babilônia para conhecer ele, o reinado dele. O cara era o rei de Israel, querido. E naquela época, como rei, ele era notado. Os reinos vizinhos tinham interesse de acabar com ele. Ele seguro, mediante tudo o que havia acontecido com ele. Não, eu sou o cara. Eu estou seguro. Eu sei o que aconteceu. Eu sei como fazer para ajeitar, para arrumar. Aí ele chama os babilônicos. Ele chama essas pessoas para conhecer o seu reinado. E ele leva para mostrar os tesouros. Ele leva para mostrar o arsenal. Ele leva os babilônicos para conhecer todo o seu reino. Olha só a displicência do cara. Aí o profeta Isaías chega e pergunta: Ezequiel, o que você está fazendo com esse pessoal aqui? Ele diz: eu estou mostrando as minhas conquistas. Estou mostrando o que eu fiz. Eu estou mostrando como eu consegui. Eu estou mostrando como foi que eu fiz para ter tudo isso. Queridos, o profeta Isaías olha para ele e diz: Ezequias, esse povo não é de confiança. Eles vão voltar aqui e arrasoar com tudo. Sabe o que foi que Ezequias diz? Ezequias perguntou assim: eles vão voltar aqui dentro desses 15 anos que eu tenho de vida? Não. Então não me interessa.
Se não me atinge, eu não quero nem saber. Se não vai ser no meu reinado, estou nem aí. Eu estou aqui parafraseando, irmãos. Se eles vão voltar aqui, não sendo nesses 15 anos que eu estou em vida, para mim tanto faz, eu não quero nem saber. Estou nem aí. E o profeta falando com ele, Ezequias, pense na próxima geração. Reine como você vinha reinando, Ezequias. E ele disse, não me importa a próxima geração, eu quero saber das minhas conquistas. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer depois de 15 anos daqui para frente. Eu vou fazer o que eu quiser fazer e pronto. Queridos, Ezequias deixa uma vida de adoração a Deus por algo chamado, anote aí, ó. Isso aqui vai servir para a célula, viu? Anote. Ezequias deixa uma vida de adoração a Deus por algo chamado egolatria. Pastor, o que é isso? O que é egolatria? Queridos, calma. Egolatria é adoração a si mesmo. Adoração a si mesmo. É você se amar mais do que ama a Deus. Isso é egolatria. Agora o ego dele, de Ezequias, está maior do que Deus. A egolatria leva a quê? A egolatria leva à idolatria. Você lembra? Quando nós falamos que Ezequias tinha acabado com a idolatria de Judá? Agora ele estava envolvido com a egolatria a um passo de se tornar idólatra também. A egolatria cria deuses conforme o seu ego, irmãos. A egolatria cria deuses conforme a sua necessidade. Ela faz com que a pessoa crie deuses conforme a situação que ela está passando. Está passando uma necessidade financeira? Vamos lá, vamos criar um Deus aqui que vai me ajudar a passar por esse momento difícil. Ele que tinha acabado com a idolatria, querido, agora ele está abrindo espaço para a idolatria voltar. Olha que triste. Nesses 15 anos que Ezequias recebeu, presta atenção, nesses 15 anos que Ezequias recebe do Senhor, de vida, nasce, durante esses 15 anos, você lembra que eu disse que em 15 anos acontece tanta coisa, não é verdade? Presta atenção, nesses 15 anos que Deus deu a Ezequias, sabe o que foi que aconteceu? Nasceu o pior rei da Bíblia, Manassés. A Babilônia veio por causa desse cara. Sacrificou crianças no fogo. Sabe quem era Manassés? Filho de Ezequias. Ele nasceu durante esses 15 anos que Deus tinha dado para ele. Não existiu pior rei em Israel do que Manassés. Ele sacrificou crianças no fogo. Ele trouxe a idolatria de volta. Ele desfez tudo o que Ezequias tinha feito. Tudo que Ezequias tinha feito, ele desfez. Como é que começa um princípio de ter um filho que nasce numa casa de um rei, que era bom, e era o cara mais perverso que existia? Você consegue imaginar? Um grande rei, fazia tudo o que o Senhor aprovava, e nasce dentro da sua casa o pior rei que já existiu em Israel. Sabe como é que começa esse princípio, querido? Ele começa com a egolatria.
que abriu espaço para a idolatria e fez o filho dele ser quem foi. Ezequias deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo. Não, eu faço, eu sei o que eu faço. Ele tinha excesso de confiança. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não quero saber se os babilônicos vão voltar aqui. Se não for nesses 15 anos que Deus me deu, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber da próxima geração, não estou nem aí. O cara orou, querido, a Deus. Fez o melhor reino de todos. Ele estava bem, resistiu aos inimigos. Recebe uma bênção de Deus, mais 15 anos de vida. Aí ele dá vazão ao ego. E o ego o levou à idolatria, querido. E o filho dele ficou como o pior rei de toda a história de Israel. Você está em 2 Reis? Volte lá para Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38, de onde a gente leu no início. Verso 1, 38. Verso 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O tema da mensagem de hoje: ponha a tua casa em ordem. Esse é o tema dessa mensagem. E tudo que Ezequias não fez, querido, tudo que Ezequias não fez, foi colocar a casa em ordem. Olha o que o profeta está falando para ele. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías e disse: ei, Ezequias, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. E tudo que ele fez não foi colocar a casa em ordem. Foi dentro da casa do rei Ezequias que durante esses 15 anos surgiu o pior rei de Israel. Meu querido, minha querida, põe a tua casa em ordem. Estabeleça as suas prioridades. Veja o que precisa ser consertado e conserte. Veja o que precisa ser feito e faça. Mas organize a tua casa. Coloque em ordem a tua casa. Ezequias não pôs a casa em ordem, querido. E surgiu uma grande destruição. Quando nós olhamos para Josué, querido, nós percebemos uma diferença. Quando Josué conquista a terra prometida, ele vai entregar o documento, ele vai repartir as terras para as tribos. E ele diz: olha, tribo tal vai ficar aqui, essa tribo vai ficar aqui, essa vai ficar aqui. Agora, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Ezequias poderia ter feito assim, querido. O rei Ezequias, com ele poderia ter sido assim também, mas não foi. Ele poderia ter dito: olha, esses 15 anos que resta de vida, eu vou servir ao meu Deus. Eu vou servir melhor ao meu Deus. Eu vou fazer melhor do que eu já fiz até hoje. Eu vou fazer melhor. Eu vou ter mais compromisso. Eu vou fazer aquilo que eu jamais fiz por Ele, por Deus. Mas foi ao contrário.
ele fez tudo o contrário nesses 15 anos. Como está a sua casa, irmãos? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como está a sua vida cristã? Como está seu gerenciamento do tempo? Você tem tido um coração grato por tudo que o Senhor tem feito? Ou o seu coração tem um broto de ego, onde você tem criado deuses conforme a sua necessidade? Todo o legado que Ezequias construiu, o seu filho destruiu. Por quê? Porque Ezequias não arrumou a casa. Porque Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Queridos, essa é uma mensagem para refletirmos. Como serão os nossos próximos 15 anos de vida? Como será que nós vamos estar daqui a 1 ano? Como será que você vai estar daqui a 2 anos? Ah, pastor, o futuro pertence a Deus. É, irmão. O futuro é dele, porque ele já está lá. Mas o que você tem planejado fazer em mais o tempo que Deus te deu aqui nessa terra? Porque nós sabemos, querido, que nós nascemos. A única certeza que nós temos é que nós vamos partir. Assim como Ezequias tinha essa certeza que depois de 15 anos ele ia morrer, nós temos a certeza que um dia, eu espero que não daqui a 15 anos, lógico, mas daqui a muitos e muitos anos. Mas como é que nós estamos planejando viver esse tempo que resta para nós aqui nessa terra? Será que nós estamos dispostos, queridos, a fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos dispostos a continuar vivendo conforme os princípios divinos? Ou nós corremos o risco de mudar o nosso percurso, de fazer diferente? Você já pensou se as pessoas soubessem quando iriam morrer? Eu acredito que a maioria faria como Ezequias fez. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver do meu jeito. Querido, Ezequias tinha tudo para ter morrido como o maior rei de Israel. Mas durante esses 15 anos de vida que o Senhor deu para ele, ele fez tudo o contrário àquilo que Deus esperava que ele fizesse. Deus sarou a sua enfermidade. E além de sarar a sua enfermidade, ainda deu tempo de vida a ele. Ezequias não teve gratidão ao Senhor. Que é isso que acontece muitas vezes. Nós não somos gratos a Deus pelo que Ele nos dá. Ezequias, ele demonstrou total ingratidão ao Senhor. E da sua geração, do meio dos seus, por questões de desobediência, do pecado, do meio dos seus, foi gerado aquele que seria o pior rei de Israel. E Ezequias, no início, ele tinha feito tudo conforme o Senhor aprovava. Ele arrumou a casa do Senhor, ele acabou com a idolatria. Mas agora, nos últimos 15 anos de vida, ele faz tudo o contrário, ele faz tudo diferente daquilo que era para ele fazer. Isso é uma mensagem para nós refletirmos. Como é que eu quero estar daqui a 15 anos? E o que você está fazendo hoje, querido,
é um legado que vai ficar para os teus filhos, para a próxima geração. O que você está fazendo hoje? Como está a tua vida hoje? O que você tem feito? Ou você é como Ezequias, que não quis nem saber da próxima geração, que só quer saber de si mesmo, que o ego é alimentar a si mesmo, é saber como você está. Nós precisamos, como cristãos, viver nos dias de hoje, querido, se preocupando com a próxima geração, educando os nossos filhos no caminho em que eles devem seguir, falando do amor de Deus para as pessoas. Ah, não, eu escuto ainda, e com quem é amigo eu até repreendo, quando diz assim: ah, eu crio filhos para o mundo. Oh, irmãos, isso não pode. Você tem que criar filhos para Deus. Eu não crio meus filhos para o mundo. Eu tinha essa concepção: eu crio meus filhos para o mundo, eles vão aprender no mundo. Que conversa, irmão. A gente precisa criar nossos filhos para Deus. É deixar um legado para eles seguirem. É ser exemplo para eles seguirem. É ser exemplo de que eles vão estar um dia servindo a Deus, tirando exemplo de nós, pais. Esse é o legado que nós precisamos deixar para as próximas gerações, até a volta de Jesus. O Ministério de Louvor pode vir. Então, o que você está fazendo hoje? Como tem sido os teus planejamentos para os próximos anos de vida que Deus tem para você? Será que você tem se preocupado com o próximo? Ou você é daqueles que se preocupa só contigo mesmo? Se está bem, se não está, se está legal, se não está. Fica de pé em nome de Jesus.